Olá, amados de Deus, é sempre uma alegria estar em contato com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou entre nós, Emmanuel, e pela graça Ele pode habitar em nós, sendo nós tabernáculos de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser realmente um aliado nosso e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa ele se mantenha. Nós temos custos e esperamos no Senhor e naquilo que vocês puderem fazer. Nós contamos com as orações, nós precisamos do apoio espiritual para que possamos divulgar o Evangelho e também que você divulgue para que esse programa alcance cada vez mais um público maior para a glória de Jesus. Hoje nós gostaríamos de abordar um tema que é sonegando apoio. O escritor John Blanchard, ele diz que poucas coisas testam mais a profundidade da vida espiritual de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Poucas coisas testam e testam profundamente a espiritualidade de uma pessoa. Como nós usamos o dinheiro. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns acabam se desviando da fé e se afligem a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu já vi muita gente piedosa que diante de um pagamento virou uma fera. O dinheiro tem domínio sobre a personalidade dos escravos da posse. Quando ele teve que fazer um pagamento que, aos seus olhos, não parecia justo, ele se estremeceu. Eu já assisti um milionário crente, vou botar aspas aqui, tornar-se um miserável rabugento, remoendo as suas entranhas por causa de uns trocados. Eu já presenciei alguém riquíssimo, que também se diz crente, fazer questão de uns centavos numa conta compartilhada num restaurante. É um negócio impressionante. Eu também já fui testemunha de uma cena ridícula em que alguém podre de rico
deu de João sem braço na hora de pagar a conta. Fez de conta que nem estava ali. Para o pastor metodista da Inglaterra, Samuel Chadwick, o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males do mundo. É um mal tão terrível. Esta ideia de posse, de comandar, de ter o dinheiro. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, não de alguns nem de muitos, mas de todos os males. Muitos na igreja pensam que a missão do Evangelho é feita por dinheiro. Por isso a ênfase é como se pode angariá-lo. É verdade que muito se faz com dinheiro, mas nunca por dinheiro. Tem que estar desatrelado ao poder do dinheiro. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele dizia no 2º século: nada que é de Deus é obtido por dinheiro. Embora o dinheiro possa ser usado para implementar os projetos que a igreja recebe do Senhor, não é por dinheiro. Entretanto, nós vamos precisar ter cuidado para que os recursos providos sejam aplicados naquilo que Deus tem dado como visão para a sua igreja. Nós precisamos desta noção. Uma boa administração dos recursos destinados à missão da igreja é essencial. Mas não devemos jamais colocar o nosso coração no cofre cheio. Não é o dinheiro em si, ele pode ser um meio, não a razão da obra da igreja. O que impede alguém de entrar no reino dos céus não é o fato de possuir riquezas, mas é o fato da riqueza o possuir. Você preste atenção. Não é o fato de possuir riquezas, é o fato desta pessoa ser possuída pelas riquezas. Alguém comentava as palavras incisivas de Jesus sobre a impossibilidade de alguém governado pelas riquezas entrar no reino de Deus. Essa palavra que Jesus conta em Marcos capítulo 10, dos versos 17 a 30, que é a história de um jovem rico e muito rico, e Jesus propôs essa parábola. Quando Jesus ia a caminho, um homem, um jovem, vai ao seu encontro e, ajoelhando-se, pergunta-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aqui nós temos claramente a ideia de bondade absoluta, sumo bonum. É o único bom absoluto é Deus. A bondade humana é relativa e muitas vezes egoísta.
Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você me reconhece como Deus? Aí Jesus diz, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Você está vendo? Como a posse vai dominando? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Não é o fato de ter a riqueza, é que o Deus delas é a riqueza. E Jesus então diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui o assunto da agulha é discutido, se era aquela portinha que havia lá na cidade de Jerusalém, onde as pessoas, para entrar ali, não entrava um camelo, era muito pequena, ou, para mim, tanto faz. Se é uma agulha de parede ou se é uma agulha daquela de costurar, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico que confia nas suas riquezas no reino de Deus. Os discípulos, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Era a pergunta dos discípulos. Eles estavam assustados, porque eles ainda percebiam que sem o dinheiro, como é que pode funcionar? Agora, não entra no reino dos céus quem tem dinheiro, não é isto. Jesus, fitando bem neles o olhar, disse para os homens, é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, porque a pessoa fica pegada à posse, ao dinheiro, como se ele fosse um Deus. Nesse instante, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos para te seguir. Agora, nós deixou o que, Pedro? Deixou um barco, umas redes, deixamos tudo. Era isso tudo que ele tinha. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho,
que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Não é a questão de possuir riquezas, mas a questão de ser possuído por elas, de que elas estejam dominando a sua vida. Os pobres correm tanto perigo pelo desejo exagerado das riquezas deste mundo, quanto os ricos pelo prazer exagerado nelas e o poder em controlá-las. Tanto os pobres sofrem com as riquezas para tentar possuí-las, como os ricos sofrem para se desapegarem da dominação das riquezas. Alguém disse que as riquezas não causam tantos males como a incapacidade de abandoná-las. E um dos piores males é armazená-las com a sensação de que a segurança financeira sua ou da igreja está no superávit, está no quanto nós temos. É tola essa nossa ideia de que o saldo bancário nos dá segurança. Imagina, na Alemanha, em 1920 e 22, houve um dia em que o povo dormiu rico e no outro dia não tinha mais dinheiro, a moeda se perdeu. Aqui no Brasil, no tempo do Collor, houve aquela retenção das poupanças, do dinheiro. Como ficaram as pessoas. E no dia em que houver uma retirada da moeda, e isso não está muito longe, nós estamos vendo aí nesse processo da pandemia, o que tem acontecido é que nós vamos passar para um tempo do dinheiro virtual. E aí, como é que fica? Como é que vai ficar? Não devemos ser imprevidentes e imprudentes, todavia nunca acumuladores ou controladores diante dos projetos que Deus tem dado a cada um de nós para que nós façamos. De cuidar das pessoas, de investir no reino de Deus, de sermos proativos neste mundo. Porque você não precisa de muito para viver uma vida adequada. Precisamos saber priorizar para poder saber aplicar. Quanto vale, pelos cálculos de Jesus, a salvação de uma alma? Essa é uma pergunta muito interessante. Quanto vale a salvação de uma alma? Em Mateus capítulo 16, os versos 24 a 26, o discípulo de Cristo deve considerar o valor de sua alma. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aqui Jesus colocou um valor. Uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma grande verdade. Então, vamos investir o máximo naqueles que estão trabalhando para pregar o Evangelho, para que eles ganhem almas, para que as vidas sejam salvas, salvas de si, salvas do maligno, salvas deste mundo, dessa posse, dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa loucura que tem vidas prisioneiras dentro da riqueza. A igreja que investe adequadamente na missão evangelizadora nunca será displicente em buscar seus reais missionários, em trabalhar com eles e investir de maneira digna para que eles vivam e preguem dignamente o Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, é estranho ver o mundo, às vezes, pagando fortunas aos que promovem os seus shows e ver muitas vezes as igrejas, os sistemas, apoiando inadequadamente aos que pregam o Evangelho. Eu às vezes fico olhando para isto e fico pensando, meu Deus, como nós não entendemos as coisas. Um corredor de Fórmula 1 recebe milhões, mas um missionário que está aí nos campos, nas favelas, pregando e ganhando vidas, muitas vezes é tratado com desprezo. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, seja apoiador daqueles que verdadeiramente pregam o Evangelho. Sejam participantes deste projeto de Deus. Eu termino isso aqui dizendo que não estou advogando em causa própria, mas falando em prol de tantos homens de Deus que estão aí nas várias comunidades, das várias denominações e que são pouco reconhecidos por causa de preocupação com a posse. E damos mais valor ao patrimônio do que às pessoas. Que Deus nos dê graça de trabalhar com gente e de pregar para gente, para que o maior número de pessoas ganhe a experiência do novo nascimento pela morte e ressurreição de Jesus. Porque Ele morreu e ressuscitou para nos levar a sermos participantes daquela morte e ganharmos uma vida por meio da ressurreição. Eu quero deixar isso de coração para coração, para que você considere a sua vida diante do altar da graça. Até o nosso próximo programa, de coração para coração.